Você, como é que você está? Estamos de volta na nossa Escola da Bíblia para nós estarmos hoje trazendo um tema muito interessante para o nosso maior aprendizado nesse dia chamado hoje. Nós vamos estar falando hoje sobre os 3 tipos de interpretação que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, tá certo? Mas antes de nós seguirmos com o nosso tema, peço para você, por gentileza, não esqueça de deixar o seu joinha, né? O seu like, compartilhe esse vídeo para que outras vidas estejam sendo abençoadas através da minha e da tua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que todas as vezes que eu estiver postando um vídeo novo, o YouTube possa estar te notificando, tá certo? Vamos lá, 3 tipos de interpretação que nós podemos estar encontrando nas Sagradas Escrituras. E é de fundamental importância nós estarmos tendo esse conhecimento para nós compreendermos de uma maneira melhor, não é? As Sagradas Escrituras, o que o Senhor está querendo nos dizer através da sua palavra, não é? Para que nós possamos também ter maior produtividade no estudo das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, os 3 tipos de interpretação. A primeira interpretação é literal, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. Licença aqui, né? Eu vou só consertar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. A interpretação literal. O nome já está dizendo, né? Aquilo que é literal, aquilo que é real. Então, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e nós lemos um texto e aquele texto não dá margem a nenhum outro tipo de interpretação, senão aquele mesmo do senso comum. Por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 31, a palavra de Deus, ela nos diz assim, não é? Que uma virgem daria um filho, ele se chamaria Cristo, e que seria da descendência davídica, e que o seu nome seria chamado Filho de Deus, tá? Então a interpretação é essa. Não dá margem a nenhum outro tipo de interpretação. E de fato, Jesus nasceu de uma virgem, passou a ser chamado Cristo, da descendência davídica, né, da tribo de Judá, e é chamado Filho de Deus por ser ele realmente o Filho de Deus. Então esse texto, a interpretação é essa mesmo, né? Não dá margem a outro tipo de interpretação. Então essa é a interpretação literal. A interpretação figurada é aquela que se utiliza, ou as Sagradas Escrituras, ou algum texto das Sagradas Escrituras, se utiliza de uma figura de linguagem. A Bíblia também está carregada de figura de linguagem, principalmente o Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo utilizou-se do seu ministério na propagação do Evangelho e na divulgação das boas novas do Pai. Ele utilizou-se de muitas figuras de linguagem, né, para facilitar a sua comunicação, para fazer-se mais compreensível para com aqueles que estavam ali o escutando, não é? Ele queria transmitir as verdades de Deus para aqueles homens, de maneira que eles viessem realmente a compreendê-la. E aí, então, ele se utilizou de muitas figuras de linguagem. Por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, né? No capítulo 6 também de João, no versículo 48, ele diz assim, que ele era o pão da vida. Lógico que ele está se utilizando de uma figura de linguagem. Porque literalmente nós sabemos que ele não é uma porta, ele não é uma porta de vidro, ele não é uma porta de madeira, ele não é uma porta metálica, não é? Ele estava querendo dizer que ele era a porta que dava acesso ao homem passar por essa porta, que era ele, para chegar à vida eterna. Ou seja, ele era a porta que dava acesso à humanidade obter a vida eterna, né? Ele também era a porta que conduzia o homem à salvação. Ele era a porta que conduzia o homem a reconciliar-se com Deus Pai, tá? Então ele estava querendo dizer isso, que ele era esse acesso, né? Esse acesso novo que Deus estava permitindo que o homem tivesse através do seu Filho, Jesus Cristo. Tá certo? E quando ele fala, eu sou o pão da vida, lógico, ele não é um pão, né? Comestível, né? Literalmente. Ele estava querendo dizer que ele era
O pão, aquele que estava para saciar a fome espiritual da alma do ser humano, tá? Então, Jesus se utilizou de várias figuras de linguagem, como também nós encontramos diversidades de outros textos bíblicos, a linguagem figurada. Mas o importante salientar é que faz-se necessário que nós sempre procuremos, ao nós estarmos transmitindo a palavra de Deus, ou estarmos também fazendo estudo, nós devemos sempre procurar a verdade literal por detrás da linguagem figurada. Então é muito importante que nós, ao pregarmos a palavra de Deus, ao procurarmos ensinar a palavra de Deus, nós traçamos a verdade literal por detrás de um texto figurado que nós estivermos, porventura, utilizando, né? Ou venhamos a utilizar, tá certo? Essa é a linguagem figurada. E vamos para a terceira interpretação bíblica, o terceiro tipo de interpretação bíblica, que é a interpretação simbólica. A interpretação simbólica é aquela que se utiliza de objetos animados e inanimados. Nós também encontramos as Sagradas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, carregada de linguagem simbólica, não é? Ou de interpretação simbólica. Principalmente os livros proféticos, não é? O livro de Daniel, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias também nós encontramos. Nós encontramos principalmente no Apocalipse. O Apocalipse é carregadíssimo, né, da linguagem simbólica. É tanto assim que muitas pessoas têm resistência de ler o livro de Apocalipse justamente por conta dele ser carregado de linguagem simbólica, né? E por conta da falta de interpretação daquela simbologia toda, aí as pessoas têm mais resistência, não leem, né? Mas a linguagem simbólica foi dada por Deus, lógico, Deus utilizou-se da linguagem simbólica para se fazer compreendido pela humanidade, principalmente porque a linguagem simbólica sempre falava de algo que estava distante, né? Em relação ao tempo que as pessoas que tiveram a revelação, não é? Que tiveram a revelação, a profecia, não é? Das coisas futuras, num tempo que eles mesmos não entenderiam, né? Se Deus falasse naquele momento. Então Deus utilizava-se dessa simbologia toda para trazer revelações futuras, né? Normalmente era assim, tá? Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, nos fala que o rei Nabucodonosor, que na ocasião era o imperador do Império Neobabilônico, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho que viu uma estátua, e aquela estátua, cada parte do corpo daquela estátua era composto de um metal, né? E ele ficou atônito, sem saber o que significava aquela estátua, qual o significado daquele sonho. E aí Deus utilizou-se do profeta Daniel, que era contemporâneo de Nabucodonosor, para trazer-lhe a revelação ou a interpretação daquele sonho. E Deus, então, deu a revelação ou a interpretação daquele sonho simbólico para Daniel. E o que trazia aquele sonho era que Deus estava revelando impérios mundiais que passariam a existir a partir do império atual, que era o império de Nabucodonosor. Então, cada parte daquela estátua simbolizava. A cabeça simbolizava o Império Neobabilônico, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e, por fim, o Império que será para todo sempre, quando Jesus Cristo vai estar dominando sobre a face da terra, não é? Que é o domínio de Cristo. Então ele trouxe essa revelação futura para Nabucodonosor, dizendo que aquele sonho... Aquele sonho simbolizava impérios mundiais que surgiriam a partir do império, ou após o império babilônico, tá? Então, nós encontramos esses tipos de interpretação bíblica nas Sagradas Escrituras. Mas da mesma forma que quando nós estudarmos ou estivermos transmitindo uma palavra ou um texto bíblico que contém a linguagem figurada e nós precisamos trazer a verdade literal,
ou buscarmos a verdade literal por detrás daquele texto, na linguagem simbólica também faz-se necessário, não é? Eu sei que é muito difícil porque há muitas coisas que nós não entendemos ainda acerca de muitas passagens simbólicas. Mas muitas Deus já deu graça aos seus filhos para que pudessem estar nos trazendo, né, mais clareza acerca do que aquele texto que se utiliza de linguagem simbólica está querendo nos dizer nas Sagradas Escrituras. Então é muito importante, não é, que nós também tragamos a interpretação literal por detrás, que está por detrás daquela linguagem simbólica, tá certo? Então, recapitulando os 3 tipos de interpretação bíblica: a interpretação literal, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. E é de fundamental importância que nós busquemos trazer a verdade literal por detrás da linguagem figurada e da linguagem simbólica. Nós vamos estar ficando por aqui e em outro vídeo nós vamos estar trazendo, se Deus assim nos permitir, outros conhecimentos relacionados às Sagradas Escrituras. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.